por convênio entre a Procuradoria Regional do Trabalho da Terceira Região e o Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Estes resultados serão também disponibilizados num relatório que será juntado ao procedimento promocional que eu conduzo, que é o PROMO, chamado PROMO 2203-2017. Qualquer membro do Ministério Público do Trabalho e seus assessores que tiver interesse, independente da sua lotação, se for em Belo Horizonte ou em qualquer outra lotação no país, né, pode solicitar apoio técnico em inquéritos e ações do Ministério Público, contatando o nosso coordenador aqui, doutor Renato Ribeiro, né? E este convênio terá duração até o dia 16 de junho de 2022. Então, temos pela frente quase um ano a mais aí dessa parceria. E agora, eu queria contar um pouco do motivo dessa parceria ter sido estabelecida, né? Vocês sabem que os trabalhadores do transporte coletivo são uma categoria historicamente negligenciada, são trabalhadores muito invisibilizados, né? Eles sofrem com agressões, estresse, né? Eles sofrem, como no meu caso, por exemplo, eu comecei a ter contato mais próximo, apesar da gente receber 1.500 denúncias por ano no Ministério Público do Trabalho no Brasil, recebe 1.500 denúncias pelo menos por ano, né, em relação a este setor. No meu caso, eu iniciei com a questão dos assaltos, né, e vi que em menos de 2 anos havia morrido 5 trabalhadores assassinados, né, assassinados. Eu me lembro ainda quanto a gente estava fazendo a instrução, né, desse procedimento. O Lucas está aqui, mas não deixa mentir. Houve um caso em que o motorista foi separar um senhor que começou a brigar com uma passageira e agredi-la, e ele foi separar, foi tentar ajudar e tomou um tiro no peito, né? Tanto que nessa ação nós chegamos a pedir, inclusive, colete à prova de bala, tal a periculosidade de algumas linhas, né? Havia linhas, nós analisamos mais de 2.000 boletins de ocorrência, e havia linhas em que assaltos eram realizados 4, 5, 6 vezes na mesma semana, você ser assaltado 4, 5, 6 vezes, né? O estresse pós-traumático absurdo, né? Depois nós passamos a enfrentar, isso já era uma questão que vinha há muito tempo, as questões da insalubridade, por causa do ruído do motor, por causa da vibração, esses agentes insalubres concomitantes. Instauramos muitos procedimentos. Em cada procedimento se estabelecia uma perícia, ia na garagem do ônibus, ia fazer perícia, então, e aí nós descobrimos que por que nós estamos fazendo perícia em todos esses ônibus, se todos praticamente vêm da mesma fábrica e da mesma montadora, né, porque eu não sei se você sabe, mas o ônibus não é igual um carro, né, que sai, você vai lá na concessionária e compra ele daquele jeito. Então, para quem não sabe, né, eu suponho que todos saibam aqui, mas não custa dizer, já que nós estamos fazendo essa primeira live, que, né, primeiro se faz ali o chassi e o motor, e numa fábrica, e depois a carroceria, né? Então, e aí nós fomos descobrir que a maioria desses ônibus, né, no caso 80% era da mesma marca, da mesmo motor, chassi, e da mesma carroceria. Então, em Minas Gerais, 50% era dessa marca, era Mercedes e Marco Polo, Caio, né? Então, para que nós teríamos que entrar com uma ação para cada empresa em relação a cada trabalhador, que era o que acontecia, se o problema já estava na própria fabricação, né? E aí fomos ver por que a fabricação era feita assim, esbarramos com a BNT, a norma NBR 15550, começamos a frequentar, pedir revisão dessa norma para que ela não fosse diferente das normas regulamentadoras do trabalho, que são as chamadas NRs do Ministério do Trabalho, né? E aí fomos deparando sempre com empecilhos, não de natureza técnica, mas de natureza, digamos, de dumping mesmo, de externalidade, de externalidade dos custos
desta atividade insalubre, né? Isso está registrado nas nossas investigações, de modo que, se Minas Gerais tem 33 mil motoristas, tinha 33 mil motoristas e cobradores em 2015, dos quais 25 mil estavam em Belo Horizonte, naquela mesma época, somente das 54 empresas que eu investiguei, havia mais de 3.500 pessoas com perda auditiva induzidas por ruído, ou seja, pessoas que estavam com surdez gerada em razão do barulho do motor, né? E continuavam trabalhando. Isso mesmo contra as regras do próprio CONTRAN, de quem que pode dirigir, quem não pode dirigir, o tipo de sinalização que tem que ter no veículo, né? E aí nos aprofundamos também na questão da vibração, né? A quantidade de males. Descobrimos no INSS um número de afastamentos absurdo, né? É a categoria que mais emite CAT em números absolutos, nem se for relativo, se for proporcional, então ele é estratosfericamente maior, a categoria mais penalizada do Brasil, né? E em números relativos, ela é a maior causa de afastamento em Belo Horizonte e a terceira maior causa de afastamento em Minas Gerais. Por fim, nos deparamos com outra dificuldade no judiciário, né? De levar a questão, de sensibilizar, de fazer entender a complexidade dessas questões técnicas em face das evidências de que o problema é um motor dianteiro, esse ônibus feito com, né, ainda uma tecnologia super atrasada, não é? Uma tecnologia marcha manual, né? E um motorista passa 5 mil marchas por dia, não é? Uma quantidade enorme de atrasos nessa tecnologia que leva a uma concomitante sucessão de insalubridades em cima dessa pessoa, sem contar o estresse, sem contar as agressões, agora mesmo no Covid, é o setor campeão. É o setor campeão, os que estão mais submetidos à Covid. Estão ali porque eles não têm uma cabina para eles trabalhar. Todo mundo chega ali em cima e fala e reclama, ainda xinga, e se reclamar, ainda bate na cara do motorista, né? Ele está ali muito suscetível a sofrer todo tipo de impropério, não é isso? Então, e a qualidade do trabalho do transporte coletivo, que é um transporte que atende a todos os demais trabalhadores, né, está totalmente relacionada à qualidade também de vida. Então, o que os poderes públicos têm feito em relação ao transporte coletivo é permitir, de uma forma muito desavergonhada, né, a externalização dos custos desse serviço para o conjunto da sociedade, às custas de um enorme sofrimento do trabalhador e de sua família, né? E dessa invisibilidade da qual eles sofrem. E, por fim, nos deparamos ainda com uma outra barreira, que era o fato que os estudantes, né, e os professores e as pessoas que lidam com com as questões técnicas também estarem voltadas para um mercado que exige conhecimento somente da segurança veicular e da questão do consumidor e da questão do usuário e da questão das tarifas, dos preços das tarifas, excluindo totalmente o agente mais importante dessa relação toda, que é o trabalhador, né? Sem contar que o poder público brasileiro faz isso infringindo uma convenção internacional que ele é subscritor, que é a Convenção 94 da Organização Internacional do Trabalho, que eu creio esteja aqui hoje nos prestigiando, não é? Através do Érico, espero que ele esteja aqui, ou a Thaís Faria, né, com quem também já levamos este problema. Então, eu tinha prometido falar em 40 minutos, em 10 minutos, já são 14h40, então, a partir de agora, eu só vou dizer para vocês a programação aqui, acho que não precisa, vocês viram aí no nosso convite. Nós começamos agora com... só um minutinho, vou pegar aqui. Renato, você pode me ajudar? Começamos
Começamos com a fala do Matheus. Isso. Começamos com a fala do Matheus, que é sobre... Cadê que eu não achei? Mercado, regulamentação e mercado do transporte e o impacto no motorista, né? Transporte e impacto na saúde do motorista. Então encerrando isso, eu quero desejar que seja muito profícuo o nosso encontro e que Matheus e os demais façam uma excelente apresentação, e que vocês possam também fazer perguntas aqui pelo chat, que serão respondidas ao final, na meia hora final, ok? Obrigada. Obrigado, doutora Elane. Antes de passar aqui para o Matheus rapidamente, eu estou colocando aqui no chat o meu contato e o do Guilherme, caso alguém queira fazer alguma, facilitar o contato, mas de qualquer jeito a doutora Elaine também, é importante copiá-lo nesses e-mails de comunicação, mas eu estou colocando aqui no chat, e no gravado, se não aparecer o chat, a gente coloca no rodapé o e-mail de contato, tá? Bom, essa é a primeira etapa, né, doutora Elaine, desse trabalho que nós estamos fazendo em conjunto. Então, este é o primeiro seminário, nós temos outras que vão acontecer daqui para frente, e outras conclusões e outros estudos que nós estamos desenvolvendo. Então, esse é um primeiro panorama do que foi feito até agora, e mais no final a gente dá um panorama geral do que foi feito e do que há por vir. Matheus, deixa a palavra com você, né, para você fazer a apresentação dessas primeiras atividades, e depois, na sequência, vamos passar a palavra ao professor André Guerra para fazer isso. O Matheus é doutor em engenharia de transporte pelo MIT e pela Universidade de Portugal, em Lisboa, e é professor da COP na UFRJ e integra com a gente a equipe de trabalho. Matheus, deixo você à vontade para se apresentar mais profundamente e fazer a sua apresentação necessária. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Elaine, Renato, Guilherme. Eu queria começar só manifestando o prazer e a alegria que tem sido trabalhar nesse projeto. Assim. Eu sou economista de graduação, de formação na UFMG, depois me enveredei mais para o lado dos transportes, mas esse trabalho me fez resgatar várias das referências da minha graduação, na parte de economia da ciência e tecnologia, até meu colega de trabalho dentro da etapa 300 estudou comigo na graduação e hoje em dia faz doutorado na UFRJ, no Instituto de Economia, então fui buscar lá nesses laços da graduação algumas referências para poder trabalhar nesse projeto. E uma das coisas que me agrada e que me deixa muito, muito feliz nesse projeto é a importância do tema que a gente está pesquisando. E o quanto que isso está relacionado dentro de vários outros sistemas, né? Não só dentro do sistema do trabalhador, né? Do mercado de trabalho, mas isso vem de antes também da regulamentação, que a gente vai falar um pouco sobre as decisões que a gente tem em termos de regulamentação e como é que isso impacta, e também vem um pouco antes também, que é reforçado dentro da cadeia produtiva, do aspecto inovador, do cenário macroeconômico, e nas conversas com o Felipe, Felipe, que é o meu parceiro nessa etapa 300, a gente fica conjunturando até o quanto que isso reflete a estrutura da economia política do Brasil, né? Esse caso do trabalhador pagando uma conta de um sistema que tende a beneficiar determinados em detrimento de outros. Então, essa pesquisa é muito interessante a gente trabalhar com dados, ter acesso a esse nível de profundidade, porque umas coisas que a gente trabalha dentro da sala, hoje pela manhã dei uma aula de economia de transportes, e estava trabalhando no campo genérico, né, no campo da teoria, mas é uma coisa que, assim, na hora que a gente bota os pingos nos is, assim, as coisas se encaixam muito bem dentro dos conceitos, dentro das análises, e fica um caso muito, muito poderoso. Então, eu vou partilhar minha tela aqui e
Ok. Eu peço, por favor, que me confirme a hora que estiver partilhando a tela. Tá? Já está partilhando, é só você colocar sua apresentação, Matheus. Já está aparecendo também. Ótimo. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o impacto da cadeia produtiva do ônibus, das regulações e regulamentações do transporte na qualidade do espaço de trabalho do sistema de transporte no Brasil. Minha apresentação ela combina descobertas de duas etapas do projeto, né, do acordo, que é a etapa 300, que ela ela tem o seu enfoque mais voltado para o mercado, para as estruturas de negócio, para as estruturas produtivas, né, o setor produtivo, a efetiva economia política da produção do ônibus e da venda do ônibus no contexto brasileiro. E a segunda etapa, que é a etapa 500, que foi, acho que quem está na liderança disso, quem está na frente disso é o Vinícius, que está aqui assistindo, o professor Rômulo e a Rosângela, se não me engano. Se eu estiver esquecendo alguém, eu peço desculpa também. Mas eles estiveram responsáveis pela parte 500, que é como se fosse o elemento ajusante, né? Ou seja, o elemento que determina o mercado consumidor, que determina boa parte das relações, que determina das relações de compra dentro do mercado de produção do ônibus. Então, a gente, como eu disse, esse projeto ele fez a gente voltar alguns conceitos anteriores dentro da economia, e a gente se debateu com esse conceito que acho que ele como princípio, né, de pesquisa, que é de Pavitt, de 1984. Pavitt é um dos pesquisadores da economia da ciência e tecnologia, muito relacionado sobre a parte da competição e do papel da inovação tecnológica sobre a competição nos mercados. E ele define que, assim, essa frase é muito clássica, a gente encontrou ela também no estudo do IPEA, que foi as características do produto, elas são determinadas pela estrutura competitiva do mercado e a capacidade de inovação tecnológica dos agentes envolvidos. Então, se a gente está falando sobre qualidade do posto de trabalho, qualidade do espaço de trabalho, do operador, do motorista, do trocador, a gente está falando também sobre inovação tecnológica, e se a gente está falando sobre inovação tecnológica, a gente vai buscar dentro do conceito de que a inovação ela existe por causa, e ela é motivada apenas por causa da competição. Então, a gente volta um pouco mais atrás e começa a tentar entender assim, olha, como é que é a competição nesse mercado? Onde é que ela nasce? Onde é que ela tem os seus obstáculos? Como é que ela se desenvolve? E quais são os impactos que isso tem para a adoção e para incentivo à adoção de novas tecnologias? E aí a gente foi olhar um pouco sobre a cadeia produtiva, né? E essa cadeia produtiva eu peguei aqui só uma partezinha muito simples, né? Que é a doutora Elaine já falou, né? Chassis, carrocerias, operadores, trabalhadores, consumidor final. Basicamente, assim, o posto de trabalho, a oferta do sistema de transporte, ela vem principalmente através de cada um desses agentes. E ela é segmentada nesses níveis, nesses 5 níveis, né? E ela passa na mão desses 5 agentes econômicos. E a gente decidiu assim, olha, vamos olhar e vamos tentar entender quais são os incentivos em cada uma delas, como é que acontece a competição, como é que acontece a inovação e quais são os agentes que estão envolvidos dentro da regulamentação desse mercado. E aí, a primeira parte que eu vou falar vai ser principalmente sobre a parte de cima, né? A parte amontante, que são chassis, carrocerias e operadores, né? Então, quem produz, quem compra, quais são os incentivos, como é que é o tipo de produção, quais são os incentivos de inovação, qual que é a configuração do mercado e como é que isso se desenvolve em termos da capacidade de adoção tecnológica. E aí, aqui eu coloco muito sobre a parte de competição e inovação.
que aqui ainda não tem um elemento que a gente vai olhar, que a parte de baixo ela tem um elemento que é exógeno a isso, né? Então, aqui a gente ainda está falando como se fosse de mercado livre, né? Basicamente, são todos os produtores, todos os consumidores de ônibus no Brasil. E aí a gente começa, qual que foi a abordagem que a gente teve, né? Primeiro foi entender que os ônibus, né, estão dentro, é um segmento de mercado que está dentro de uma cadeia maior, né, que são os automóveis, são todos os automóveis, né, automóveis leves, ônibus, caminhões, as carrocerias. Então, isso tudo está dentro de um setor produtivo. E aí a gente começou a entender que, embora a gente até pode pensar que a forma de organização desses diferentes mercados pode se assemelhar, porque a gente está falando sobre veículos, material de capital, uma tecnologia relativamente que não é de ponta, mas também não é uma tecnologia da segunda revolução industrial, principalmente, né? E aí e mais ou menos chegou todo mundo na mesma época, a gente pode até achar que eles têm características semelhantes. Mas o que a gente vai entender aqui, o que a gente olhou durante todo o relatório, toda a análise, foi que o ônibus, principalmente no Brasil, a gente está falando aqui num caso muito específico, e ao mesmo tempo grande, né, porque o Brasil é o terceiro maior produtor de carrocerias no mundo. Então, a gente está falando que esse segmento de mercado ele é diferente dos automóveis leves, dos ônibus, dos caminhões, e ele tem algumas características muito específicas que vão ser determinantes, principalmente para a parte da competição. Então, e a gente começou a olhar assim, olha, vamos olhar historicamente quando é que a gente começou a produzir ônibus no Brasil, onde se começou a produzir ônibus no Brasil. Então, assim, a introdução do ônibus no Brasil, ela começa principalmente a partir do modelo de industrialização por substituição de importação. Esse modelo ele é pujante na economia brasileira entre os anos 30 e os anos 80, até a crise do petróleo. E uma coisa que a gente já olha e consegue ver é que assim, o ônibus é diferente dos automóveis, porque o setor dos automóveis, ele, diferente do setor das carrocerias, principalmente, ele é formado por empresas multinacionais. Então, o Brasil até teve algumas experiências de empresas nacionais, principalmente quando a gente tinha proteção do mercado, né? Esse modelo de substituição de importação, ele era muito baseado em proteção do mercado. Efetivamente, quando essas barreiras do mercado são destruídas ou economicamente elas deixam politicamente elas deixam de ter validade, o mercado é praticamente dominado por empresas multinacionais. A gente tem aqui algumas fábricas, a gente tem fábricas, mas as empresas efetivamente, as marcas são todas internacionais, principalmente americanas, europeias e mais recentemente japonesas e chinesas. E aí os automóveis, ele tem, diferente dos ônibus, né, do setor das carrocerias, eles têm uma elevada competitividade tecnológica, principalmente pela mecanização da produção, ou seja, você vê empresas do tipo, fábricas do tipo daquelas enxutas, né, tipo modelo japonês, principalmente, onde você praticamente não vê um ser humano dentro, praticamente é só mecanização. E as características do produto também são determinantes para essa competitividade e adaptação desse mercado, desses modelos no Brasil. Isso não acontece tanto dentro da indústria de carrocerias, principalmente. A indústria de chassis, como ela também tem uma interface com a indústria de caminhões, ela também reflete um pouco esse contexto internacional de alta competitividade e diferenciação do produto, mas no caso especificamente de carrocerias, o mercado ele é mais pulverizado, ou seja, ele é como se fosse assim, regionalizado, né? Tem preferências mais locais, então assim, quem compra ônibus na Europa tem algumas preferências, quem compra ônibus nos Estados Unidos tem outras preferências, quem compra ônibus no Brasil tem algumas preferências, e na África e na Ásia completamente diferentes. Mas
esses mercados eles não são homogêneos, igual o dos automóveis, né, que praticamente o mesmo automóvel que é vendido aqui é vendido na Europa, nos Estados Unidos, o Peugeot 306 que é vendido aqui é vendido na mesma coisa na Europa. Então, o mercado ele é muito mais pulverizado, mais regionalizado. E aí, o Brasil, o mercado mundial, a ideia é que o mercado mundial ele organiza-se de uma forma mais centralizada, ou seja, regionalmente centralizada. O Brasil ele acaba se tornando uma referência por ter um mercado produtivo. A gente vai ver mais para frente, né? A gente tem uma capacidade de financiamento privada muito forte, né? Algumas empresas dessas são familiares, né? Marco Polo, por exemplo, é uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul e tem assim a família que é até hoje em dia o centro desse aglomerado. E aí o Brasil ele acaba se tornando um nicho de mercado para a fabricação de carrocerias. E é por isso que ele assume essa posição de terceiro maior produtor mundial, né? Ele, dentro da América Latina, que é um mercado também grande, a gente ainda tem os benefícios de não ter capacidade de investimento em outros setores de transporte de mais alta capacidade, né, como metrô. Então, a gente tem um sistema de transporte altamente voltado para o ônibus, rodoviarismo também é uma aposta do governo, principalmente na década de 50, e aí acaba se formando um nicho de mercado de fabricação de carrocerias no Brasil. A gente vai ver um pouco, isso tem a ver um pouco da mão de obra, né, da disponibilidade de mão de obra para poder fabricar essas carrocerias, do jeito que era pedido, né, com alguns itens elevados de personalização. Mas o Brasil ele cria um cluster, principalmente ali na posição da região sul, né, aqui não sei se vocês veem a minha seta, mas aqui na região sul tem aqui um cluster produtivo voltado para o setor de carrocerias. Bom, então, como é que a gente vai falar sobre por que esse setor ele acaba e como é que esse setor ele acaba se organizando? O Brasil ele tem a gente tem uma capacidade produtiva muito grande que é diferente, ou seja, uma mão de obra, uma disponibilidade de mão de obra muito grande. Então, a gente tem uma maior capacidade de fazer coisas do tipo quase artesanais, né, personalizadas, né? Então, o fato de você ter uma indústria que te demanda alguns tipos de ajustes, eu quero um ônibus com 40, 50, 60 lugares, eu quero com esse ajuste de catraca, esse ajuste de prioridade. Então, tudo isso vai incentivando, vai sendo como se fosse uma vantagem competitiva para os países que têm capacidade para poder ter essa mão de obra barata para poder fazer isso, porque isso tem que ser feito quase de uma forma manual, porque uma cadeia produtiva do tipo mecanizada não consegue fazer. E aí, como é que, uma vez que é regionalizado, uma vez que esse mercado é altamente focado na personalização, como é que se começa a desenvolver a inovação e a competição na produção de ônibus? Então, elas começam muito voltadas para técnicas de melhoria da gestão dentro da fábrica. Então, técnicas de gestão de estoque, de melhorias produtivas, do tipo just-in-time, Kanban, segmentação de fornecedores, melhorias nos processos, são todos artifícios que vão sendo utilizados para poder fazer essa personalização da forma mais barata possível, ou seja, que gaste menos tempo, menos recursos, e aí você consiga vender o seu produto da forma mais barata e ser mais competitivo. Ok, então a gente tem um cenário onde tem menores requisitos tecnológicos, né, quando comparados a veículos leves e caminhões, e uma competitividade forte. Isso cria então, personalização, menores requisitos tecnológicos e incentivos à competição no nível de melhoria do processo. Você tem isso porque a gente tem uma competitividade fortemente atrelada ao controle rigoroso da produção e da capacidade de customização do produto.
Então, o mercado ele vai sempre te pedir o mais barato e o mais customizado. Ok, e como é que isso se dá, na verdade, né? Se dá porque, principalmente, o mercado ele tem, como a gente viu aqui em cima, atualmente são 11 empresas produtoras de carrocerias no Brasil. Ao mesmo tempo, também são poucas empresas consumidoras, ou seja, poucos operadores. Não é um mercado... Ninguém compra um ônibus igual todo mundo compra um carro, né? Então, a maioria das pessoas que está aqui nessa chamada provavelmente devem ter um carro pessoal, mas um ônibus é uma coisa que poucas pessoas compram. Então, a gente tem um mercado que é com pouca oferta, com poucas empresas capazes de oferecer naquele oferta, dominado, uma produção dominada em poucas empresas, e uma demanda também dominada em poucos agentes. Então, eles estão restritos. E isso permite uma relação muito próxima entre os diferentes agentes, o agente consumidor e o agente produtor, que facilitam tanto na customização, e tipo assim, isso acaba se tornando uma vantagem competitiva que vai ser explorada, né, nessa relação de troca entre esses dois setores. Bom, aí a gente chegou assim, olha, beleza, a gente sabe aqui que existe um grande incentivo para personalização, um grande incentivo, obviamente, para redução de custos, pouca tecnologia, incentivo a melhorias do tipo tecnológico, né? O Felipe, ele sempre fez uma referência a grande inovação tecnológica dentro do setor foi a adoção do alumínio, né, como um elemento que deixa a carroceria muito mais baixa, muito mais leve, muito mais durável. Então, mas ela em si, o alumínio, ele não implica em nenhuma vantagem para quem está efetivamente, seja operando, dirigindo, ou simplesmente usando aquele sistema. E aí, eu entro na segunda parte, que é para poder entender um pouco mais sobre quais são os elementos que determinam o mercado consumidor, né? O mercado consumidor da cadeia produtiva. E aí eu olho principalmente, a ideia é tentar entender quais são esse mobile aqui está um pouco errado, que era também para pegar os operadores, né? Os operadores, trabalhadores e o consumidor final. E tentar entender, e a ideia foi tentar entender quais são os elementos, os dispositivos que estão dentro desse mercado, que são determinantes para o mercado consumidor, que podem ser como se fosse agentes de ignição para esse mercado produtor, que é muito personalizável, muito focado na redução de custos e na melhoria da produção exclusivamente. Aqui eu estou falando que, quando eu falo melhoria da produção, estou falando que é em detrimento a inovações do tipo tecnológicas disruptivas. A doutora Elaine mencionou do motor traseiro, o suspensão a ar, ar-condicionado, sei lá, N outros dispositivos que podem ser instalados, que podem ser encarados como uma melhoria do tipo tecnológica, né, do tipo disruptiva, e não incremental, como é o caso que a gente estava falando. E aí, voltei, e aí a gente começa, né, olhando um pouco sobre o retrato do mercado consumidor de ônibus no Brasil, né? Então, desde a Constituição de 88, principalmente, mas já até antes, historicamente, o transporte público ele é tratado como serviço público. Então, ele é de responsabilidade do agente público. Então, a operação ou ela é pública, baseada em empresas públicas, já aconteceu, já teve alguns casos no Brasil, existem ainda alguns casos no Brasil. Uma época existia operação privada por permissão, ou seja, o agente público era responsável por conceder o direito de operar um determinado serviço, e hoje em dia o modelo mais comum, principalmente durante os anos 90, ou seja, que é referência nas cidades, nas principais cidades do Brasil, é a operação privada por licitação. E por que
Sim? Alguém interromper? Não, pode continuar. Ok. Por quê? E aí a gente, na etapa 500, os anos 2000, eles são determinantes, e foi bem engraçado esse convite para fazer essa apresentação da etapa 500 também, por causa que um pouco da minha dissertação de mestrado tratou sobre essas licitações e sobre a competitividade do mercado. Então, e eu, na época, né, já 10 anos atrás, estava fazendo o meu mestrado e tinha acabado de terminar as licitações do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eu fiz mestrado na COP, e tinha também como referência o caso de São Paulo, em 1998. E aí, uma coisa que eu fui lembrar é que isso, na verdade, esse movimento pelas licitações, ele começa ainda nos anos 90, com a lei das licitações, a lei das concessões e, futuramente, em 2012, a lei da mobilidade. Mas pode-se notar que, depois desse período, existe uma migração do sistema de permissões, que é um modelo mais específico, para mais específico relacionado ao serviço, e se torna e a concessão do sistema como um todo, né, o planejamento de um sistema como um todo, se torna mais o foco desse processo. E aí a pergunta é, como é que isso afeta a competição pelo mercado, a competição, a compra dos serviços, né, os incentivos à compra dos serviços e o resultado final para os operadores e para o usuário final. E aí a gente viu um pouquinho lá atrás, e até esse slide ele poderia ser repetido, mas que vale também para o setor de carrocerias, o que a gente tem dentro do setor de operação, os operadores, né, as empresas, as famílias, a gente tem no Brasil um capital privado forte para investimentos de médio porte, né, que é diferente da América Latina e África, principalmente, né, onde você tem um mercado bastante pulverizado. Aqui a gente consegue ter empresas que têm frotas de ônibus capazes de operar de grande porte. Isso já vem sendo construído desde a década de 30. A gente tem um modelo de financiamento apoiado pelo BNDES, né? A gente tem instrumentos de financiamento de investimento de baixo custo, de dinheiro de baixo custo. E a gente tem, principalmente depois do susto que o poder público tomou com o transporte alternativo, a gente tem uma preferência pela competição pelo mercado. Ou seja, a gente tem uma preferência para regulamentar não quem entra, quem tem o direito de estabelecer e de oferecer aquele serviço de transporte por ônibus, mas uma vez dentro do mercado, a gente prioriza, a gente evita esse tipo de competição. Isso, por exemplo, fica claro na licitação de São Paulo, quando eles separam, e até hoje em dia também em outras capitais, com o BRT, mas você tem a separação dos sistemas alimentadores, em São Paulo eram as vans, né? Aqui em Belo Horizonte são sistemas suplementares, no Rio de Janeiro você ainda tem algumas experiências com vans, o processo no Rio de Janeiro com a van é um caso completamente que dá um outro projeto do Ministério Público, mas a gente tem uma preferência, a gente separa em diferentes segmentos essa demanda entre diferentes serviços que eventualmente poderiam ter sobreposições. Uma coisa que a gente também faz, que os modelos regulatórios também fazem, é separar o mercado em áreas. Essas áreas elas tendem a não competir entre si, então Belo Horizonte faz isso, São Paulo faz isso, Rio de Janeiro faz isso. Hoje em dia estou mais com o exemplo do Rio de Janeiro na cabeça, né? Mas a região oeste fica com um consórcio, a região norte, a região de Santa Cruz e a região Zona Sul. Então, cada um fica com uma fatia desse mercado, e dentro desses mercados, a ideia é que não exista competição entre os operadores. E aí as licitações elas são muito baseadas naquele modelo do buy, operate e maintain, né? Então, durante 20 anos, a sua única preocupação é comprar o ônibus, operar o ônibus e manter, operar o serviço e manter.
Quando você coloca esses 3 sistemas juntos na mão do operador, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, e coloca o desenho do produto, feito principalmente pelos gestores antes da licitação. Então, quem já teve alguma experiência de ler algum edital de licitação sabe que lá já estão desenhados, já sabe mais ou menos a frequência, o tipo de veículo, os processos de compensação. Então, você está tudo ali já esquematizado, você sabe praticamente a frequência, você só tem que comprar o serviço, comprar o ônibus, contratar os seus funcionários, botar para rodar e cumprir os horários. E mesmo assim, na maioria dos casos, isso é difícil. E aí, o que a gente tem, a cereja do bolo, que fecha toda essa conta, é uma licitação pela maior eficiência produtiva. Então, a gente tem um grande peso que é a competição pelo menor valor de outorga, pelo menor custo de produção, que te incentivam ao quê? Cortar custos dentro da espera da... Então, uma vez que está definido dentro do meu processo licitatório qual o tipo de veículo, quantos veículos eu preciso ter, quais são as normas que eu preciso respeitar, e eu tenho um contrato desenhado para 20 anos, ou 15 anos, dependendo de qual cidade você está falando, e eu sou recompensado pelo menor custo que eu entrego na proposta, né? Eu estou incentivando eu a economizar e cortar custos, e nem pensar sobre inovações do tipo disruptiva, porque eu não vou ter quase nenhuma vantagem pelo desenho do mercado, não vou ter quase nenhuma vantagem em atrair mais usuários para o meu sistema de transporte. Bom, e o que isso se encaixa em termos de... como é que isso... Isso aqui é um adendo, um parênteses da minha dissertação de mestrado, que ela pontua exatamente isso. São poucas oportunidades de competição pelo usuário, diferenciação de produto, né? Seja pela falta de a segmentação do mercado, a falta de incentivos à adoção de novas tecnologias na proposta técnica, ou seja, a não ser que esteja definido dentro da licitação que tem suspensão à água, estou a trazer esses processos, por exemplo, São Paulo, teve agora a licitação e considerou um planejamento para a adoção de veículos, para a eletrificação da frota, e esse processo está se arrastando, e aí, assim, a pandemia é um fator, mas a pandemia, às vezes, também é uma desculpa que vem muito a calhar para que esse processo seja atrasado, né? Porque atrasar investimento é também uma forma de economizar dinheiro, né? Quanto mais eu jogo para frente, menor é o custo, maior é o custo de oportunidade de ter meu dinheiro hoje, menor é o valor do dinheiro no futuro. E um pouco controle sobre investimentos. O caso do Rio de Janeiro, que ninguém sabe efetivamente qual é a frota de veículos com ar-condicionado do Rio de Janeiro, ninguém tem controle sobre isso, não existe uma ferramenta efetiva de controle, porque você pode ir lá na lista e vai falar assim, tem tantos, mas eles efetivamente não vão rodar. E aí, qual que é a capacidade depois que você está dentro a capacidade de controle sobre esses investimentos, sobre o controle do mercado? E um incentivo constante aos cortes de custo. Antes do mercado, pelo direito de entrar, isso é recuperado, a princípio, né, porque a tarifa ela deveria ser mais barata, então a gente tem consegue recuperar isso, mas durante o mercado, qualquer melhoria técnica ela não é recuperada, porque isso não vai para o operador, a fórmula da tarifa é reajustada independente dos custos de produção. Então, a questão que a gente enfrenta aqui é que a gente tem um constante reforço à preferência por investimento em inovação do tipo incremental. E aí as conclusões que a gente chega, né? O que a gente vê nesse mercado? É um mercado, todo o sistema, né? Aquela cadeia inteira. É um mercado facilmente organizável pelos dois lados, seja operadores, seja produtores. O que a gente chama de oligopólio e oligopsômio. Poucos incentivos à inovação tecnológica do tipo disruptiva. A gente fala algumas vezes do ônibus elétrico, se depender do arranjo que a gente tem
deve demorar a chegar. A gente está explorando um conceito que é o lock-in tecnológico, né? Como é que isso se aplica a esse sistema, né? Porque não existe, ninguém vai inovar no setor produtivo, ou seja, na produção de chassis, carrocerias, de ônibus para eletrificação, porque não existe demanda, porque a demanda é que é o ônibus mais barato. E, ao mesmo tempo, a demanda nunca vai encontrar um ônibus elétrico nacional barato, porque a oferta também não produz esse tipo de serviço, porque também não faz sentido. Então, é um círculo vicioso que proíbe esse tipo de investimento. E a gente tem dentro do lado, isso tudo por quê? Porque dentro do lado do operador, dos contratos, né, pouco se disciplina, né, nos editais, seja com relação a adoções de inovações tecnológicas que influenciam para o usuário, como também para a equipe de trabalho, né, as empresas, os motoristas e trocadores. Inexiste, na verdade, dentro dos documentos, dentro da licitação, especificações e obrigações para as concessionárias, e eu acho sobre as características da produção, né, da oferta, né, do trabalhador. E isso, eu acho que a gente vai ver, a gente está olhando, a gente vai ver um pouco na segunda etapa, qual que é o efeito de introduzir isso, né? Tem alguns editais que já deram vazio, algumas licitações que dão vazio quando o governo tenta puxar um pouco a corda. Então, esse mercado também isso é uma das coisas que precisa ser olhada. E as exigências se restringem à observância das relações às regras e preceitos trabalhistas. Então, é uma coisa muito simples. Próximo passo, olhar para o lock-in, esse é o lock-in econômico, legal e tecnológico, eventuais mecanismos de ruptura, o papel do financiamento. A gente está terminando dentro da etapa 300, o relatório 330, quem ganha e quem perde, e qual que é o poder, e é isso que eu estava falando, e qual que é o poder regulatório sobre a condição dos trabalhadores. Eu passei um pouquinho Matheus, está concluindo? Já terminei agora. Eu passei do tempo e agradeço aí a atenção. Matheus, obrigado. Posso comentar rapidinho e passar para o André, ou Renato, você quer falar alguma coisa? Claro. Tá bom. Então, Matheus, muito obrigado, foi excelente sua apresentação. Ela veio confirmar aquilo que eu consegui aprender a duras penas participando lá das reuniões da BNT, e uma coisa que me causou espécie foi que justamente quem faz os editais é quem coordena as reuniões dessas montadoras e encarroçadoras na BNT. Então, ela vai no poder concedente através do consultor, que é um trabalhador voluntário da BNT, que faz o edital. Então, você imagine que nem o edital também é terceirizado, ele não é feito pelo poder público, ele é feito pela própria BNT, que também é uma expressão do desejo das montadoras e das encarroçadoras, e não tem representação nenhuma, nem dos trabalhadores, nem de usuários, nem de ninguém, nessas reuniões da BNT, que são, né, não vou nem comentar, mas se quiser, tem tudo documentado, inclusive o nome, CPF de quem é que fez o edital e quem que é o trabalhador chamado voluntário, né? E que sai por aí fazendo edital para os poderes concedentes, que eu costumo dizer que eles concedem muito, mas exercem pouco poder, na verdade, não exercem poder nenhum. Então, agora vou passar para o André, né? É o André Guerra agora, então temos aí 40 minutos para você, André, vai terminar às 16 horas, não é isso? Isso, vou tentar agilizar aqui para ser um pouco mais sucinto, tá bom? Vou compartilhar minha tela. Vocês já estão vendo a apresentação? Sim. Estou vendo você, André. Agora a apresentação. Perfeito. Ok, beleza. Enquanto eu estou compartilhando, eu não consigo ver totalmente o Teams, então qualquer pergunta, qualquer coisa, vocês me avisem.
Esse trabalho aqui que eu vou apresentar, né, a minha parte é de impacto do ônibus urbano na saúde do motorista, e foi um trabalho desenvolvido pela equipe do projeto em diferentes frentes. Aqui eu estou, mas que converge, né, sempre para esse assunto aqui. E é uma equipe multidisciplinar, trabalhando com o pessoal de engenharia de transporte, engenharia mecânica, economia, e então eu estou representando toda essa equipe aqui na apresentação. Deixa eu passar aqui. Pronto. Essa apresentação foi estruturada da seguinte maneira. Eu vou apresentar um perfil rapidamente dos motoristas e das doenças associadas ao trabalho deles, um perfil da frota nacional versus a internacional, e, ao final, vou comentar sobre aspectos que reduziriam o impacto desses veículos na saúde dos motoristas. Tá? Para começar aqui, eu elaborei esse quadro que mostra as principais causas e os problemas associados, os problemas de saúde dos motoristas associados a essas causas. Tá? O primeiro deles, o fato do motor, de ter motor dianteiro, que provoca problemas como surdez ocupacional devido ao ruído, danos na coluna e fadiga por causa da vibração. Tá? Esse quadro foi elaborado, só esqueci de comentar isso, por meio de pesquisa, artigos científicos, então todas as informações estão aqui vieram de base científica. A solução para essa primeira causa seria passar o motor para trás, porque você reduz o motorista à exposição à vibração e ao ruído. O segundo ponto, design inadequado da cabine, que provoca danos na coluna por questões de ergonomia, espaço inadequado, e que gera também movimentos inadequados por parte do motorista. A solução, ou as soluções indicadas na literatura para esse tipo de problema, seriam cabines mais ergonômicas e intervalos de trabalho para alívio do estresse, alívio postural também. Tá? Nesse terceiro ponto aqui, eu juntei duas causas que estão associadas. Um é o longo período de trabalho contínuo e o processo de aceleração e desaceleração, as constantes paradas, que toda hora que um ônibus está no congestionamento, ou que ele tem que parar no ponto de ônibus, o motorista precisa realizar uma troca de marcha, que, conforme a doutora Elaine comentou, chegam até a 5.000 trocas de marcha durante um dia. Tá? Essas causas aqui provocam problemas associados a estresse ocupacional, danos na coluna, muscular e lesões, muito deles provocados por movimentos repetitivos. E a solução, câmbio automático, porque evita esse esforço repetitivo da troca de marcha, e também intervalo de trabalho para aliviar o estresse e a postura. Por último, aqui no quadro, acúmulo de função e piso alto. Essas duas coisas estão um pouco associadas também. Elas provocam muito estresse ocupacional por causa das diferentes funções que o motorista precisa desempenhar. E com relação à característica do veículo, se nós tornamos esse veículo acessível, com acessibilidade universal, isso traz uma maior autonomia para o motorista. Para a pessoa com mobilidade reduzida que precisa embarcar no ônibus, e diminui pelo menos uma função do motorista, que é ir lá comandar o elevador, né? Então, se essa acessibilidade é feita de uma maneira mais adequada, com piso baixo, tem reflexo aí no acúmulo de funções também, reflexo positivo. Em linhas gerais aqui, qual que é o perfil dos motoristas no Brasil? Esses dados vieram da pesquisa de orçamentos familiares realizada pelo IBGE, a última é de 2018. Então, vou ressaltar alguns pontos principais aqui para não gastar muito tempo. Mas 91% dos motoristas têm entre 30 e 64 anos, 99% deles são homens. A renda média desses profissionais no Brasil todo é de R$ 1.897, renda individual, e a família desses motoristas, tá, considerando todas as despesas da casa e todas as rendas da casa, essa renda total ela é comprometida em 87% com despesas. Tá? Aqui tem outros dados de carteira assinada, residente em casa própria, chefe de família, está aqui do lado para quem quiser observar. Eu vou passar direto para análise. A gente tem outros resultados com essa pesquisa,
mas eu sintetizei aqui alguns pontos principais por causa do limite de tempo. Uma outra base de dados que a gente consultou para fazer a análise com relação às doenças foi a do INSS, que é a base de afastamentos dos motoristas, e nós analisamos dados de janeiro de 2012 a dezembro de 2016. Então, tem 5 anos de dados aqui. Ao todo, 54 empresas estão contempladas nessa base de dados e 5.600 trabalhadores. Tá? Dentre os principais grupos de doenças, aqui eu elenquei os 5 maiores, né, que tiveram maior número de afastamentos, que está indicado nessa coluna, estão, em primeiro lugar, lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causa externa. Então, essas doenças estão agrupadas nesse conjunto. Transtornos mentais e comportamentais, doenças do sistema osteomolecular e tecido conjuntivo e doença do aparelho digestivo e circulatório. Então, a gente vê que as 3 primeiras aqui, que envolvem lesões, transtornos mentais e comportamentais e doenças ósseas, musculares e articulares, estão muito associadas, né, corroboram com aquela base científica lá dos artigos que eu mostrei anteriormente. Então, bate muito com o tipo de doença associada a essa profissão. Tá? Então, só para informar aqui, ao todo, na base, tem 6.800 registros de afastamento. Então, somando aqui, 66% deles estão associados a esses 3 primeiros motivos aqui. Tá? Abrindo um pouco mais essa informação, aí detalha já, não o grupo, mas o tipo específico de doença, esse quadro que mostra as 25 principais causas de afastamento, com a quantidade de afastamento aqui, a média de duração em dias e o valor total do que foi pago, né, como afastamento. Então, vamos comentar sobre alguns principais aqui. Olha, as 3 primeiras estão ligadas a questões de saúde mental, né? Então, episódios depressivos, transtornos mistos de ansiedade e depressão, transtornos de ansiedade. Então, são as 3 primeiras aqui. A gente vê também outras doenças que são associadas ao trabalho dos motoristas, como, por exemplo, dor lombar baixa. Isso aqui a gente vê muito na literatura comentando que é um tipo de lesão, né, de dor típica dos motoristas de transporte coletivo. Transtornos internos do joelho, e aí vem diversas outras doenças. Tá? Então, só fechando essa parte aqui do trabalhador, a gente vê que as doenças estão realmente muito relacionadas com as causas lá que a gente viu inicialmente naquele quadro. Falando um pouco com relação aos veículos agora. Nós montamos, no âmbito desse projeto, um banco de dados com 162 modelos de veículos de diversos países. Então, 68 deles são veículos, são ônibus produzidos no Brasil e em alguns países, e outros aqui em outros países europeus. Tá? Tem alguns também produzidos em outros países da América do Sul. E nós elencamos nesse banco de dados mais de 50 características dos veículos. Tá? Eu vou sintetizar aqui nos próximos slides 4 dessas características, dessas mais de 50 que a gente analisou, que tem muita relação são características do veículo que tem muita relação com as doenças dos motoristas. A primeira delas é a disposição do motor. Então, nós fizemos uma comparação dos veículos produzidos na Europa com os veículos produzidos no Brasil. E a gente vê que 100% dos veículos europeus são veículos de motor traseiro. E no Brasil, esse percentual é ainda muito baixo. Tá? 62% dos veículos são de motor dianteiro, que, como eu mostrei anteriormente, expõe o motorista a calor e vibração excessiva. Com relação ao tipo de piso, se é piso alto ou baixo, então na Europa 100% dos modelos analisados são veículos de piso baixo. No Brasil esse percentual é baixíssimo, apenas 16%. No caso de Belo Horizonte, alguns veículos do BRT, né, das linhas troncais do MOVE, que tem esse piso baixo. Os outros tipos de serviços são veículos com piso alto, 84% dos modelos que a gente analisou. Tá? Com relação ao tipo de transmissão, 83% dos veículos europeus, somando essas duas categorias aqui, eles são ou elétricos ou com transmissão automática. Tá? O veículo elétrico também não tem que passar a marcha manualmente. Então,
83%, só 17% dos veículos europeus são manual, e também o cenário brasileiro é contrário disso, né? 67% dos veículos produzidos no Brasil são de transmissão manual. Por último, o tipo de suspensão. Na Europa, 100% dos veículos são de suspensão a ar, que é um tipo de suspensão que traz menos impacto dentro do ônibus. No Brasil, os veículos que a gente analisou, 56% são veículos com suspensão a mola. Ok? Resumindo essas informações aqui, então, as características predominantes dos veículos nacionais são de transmissão manual, enquanto que os europeus, automático ou elétrico, motor dianteiro predominantemente, enquanto na Europa a predominância, né, é por traseiro, 100% dos veículos, piso alto no Brasil, piso baixo lá fora, suspensão a mola, a maioria, e suspensão a ar, 100% dos veículos europeus. Tá? Essas características aqui, como a gente viu, são características que intensificam os problemas causados, né, provocados ao trabalhador. Eu listei aqui algumas das referências que a gente usou para pesquisar e que falam, né, que a questão do motor dianteiro e transmissão manual podem provocar distúrbios auditivos e doenças lombares, que eram aquelas informações que estavam no quadro lá anteriormente. Bom, fechando aqui essa questão dos veículos, vou comentar sobre o impacto, né? A gente viu a característica do motorista e das doenças e dos veículos, né? Agora, vou comentar com relação ao impacto na saúde. Então, um veículo com motor traseiro, que conforme a gente comentou, ele possibilitaria, se fosse, né, adotado no Brasil veículos com motor traseiro, ele possibilitaria trazer uma série de benefícios para o motorista, com a redução do ruído, redução da exposição ao calor e à vibração. Um veículo de motor traseiro proporciona também o emprego de piso baixo com motor dianteiro. Isso já é mais complicado, porque o motor está embaixo ali do piso. Quando você passa ele para trás, né, a área de embarque e desembarque é possível que seja rebaixada. Espaço adequado para o posto de trabalho, porque o motorista não vai estar confinado ali, né, do lado do motor. Então, possibilitaria ter um espaço mais adequado, que isso não é regulamentado na norma nacional. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso na frente. E tem uma questão também mecânica, que esse tipo de veículo facilita a instalação de transmissão automática. Então, ao utilizar um veículo com motor traseiro, a gente conseguiria trazer uma série de melhorias para a frota de ônibus no Brasil. Tá? Mas essa adoção, ela tem alguns desafios aí que volta e meia a gente escuta isso aí no meio, né, de operação de transporte público. O primeiro deles é a falta de falhas na regulamentação existente com relação ao conforto do posto de trabalho do motorista. Então, isso a gente fez uma análise da norma e a regulamentação é falha nesse sentido. Tem também alguns desafios com relação às restrições topográficas, eu vou comentar sobre isso. E existe também uma conversa que a gente sempre escuta, que esses veículos consomem mais. Então, colocando uma interrogação para levantar essa questão. Será que realmente isso acontece? Então, nos slides seguintes eu vou comentar esses 3 itens, começando pela questão da norma. Tá? Então, nós observamos algumas falhas na norma, como, por exemplo, começando aqui por questão ergonômica, a norma não traz de maneira adequada as dimensões do posto de comando e os ângulos de conforto para uma faixa de estatura de motoristas. Né? Isso aqui é uma figura internacional que mostra que tem diversos ângulos e medidas aí que são importantes para a ergonomia desse posto de trabalho. E a norma não considera grande parte dessas coisas aí. Eu não vou entrar no detalhe da norma, para a gente também não delongar aqui. Existem também outros aspectos em que a norma nacional é falha. Primeiro, a gente viu aí que seria necessário alguns ajustes nos critérios de ruído e temperatura para as condições de operação reais, né, com ônibus na rua, e inclusão de critérios com relação à exposição à vibração, que isso não é considerado na norma nacional.
eu coloquei nesse quadro aqui, listei algumas das normas internacionais, né, dos padrões ISO, que detalha muito. Tem algumas subnormas aqui que regulamenta detalhadamente algumas dessas questões. Então, a norma internacional, a gente fez essa comparação, ela é muito mais abrangente, muito mais criteriosa nesses aspectos aí. Tá? O segundo ponto que eu comentei é com relação à restrição topográfica. Tá? Uma coisa que a gente viu é que, em geral, os veículos de motor traseiro, dos modelos que estão, né, atualmente em fabricação, que estão nessa base de dados nossa, eles têm uma maior restrição com relação à declividade, tá? Porque eles têm um balanço traseiro maior. O que é o balanço? É a distância que tem no veículo, deixa eu colocar o contador aqui, entre a roda traseira e esse espaço, a partir da roda traseira para trás. Né? Então, como o motor está localizado ali, esse balanço acaba sendo um pouco maior, o que restringe um pouco mais esses veículos com relação ao relevo. Tá? Aqui é um pouco de detalhe técnico, mas eu achei importante comentar aqui, porque essa questão da restrição topográfica, a gente escuta muito falar e, às vezes, vê alguns motivos tecnicamente errados, né, em defender a restrição, né, em definir um limite para essa restrição. O veículo ele tem restrição com relação às rampas por dois motivos. O primeiro, que é a motorização, que é isso aqui, é a capacidade do veículo de subir em rampa. Então, se ele é um veículo potente, ele vai ter uma condição de subir maior, de partir, né, estando lotado de passageiros. Esse limite, dentre os modelos que a gente conseguiu informação, ele é bem alto, dá uma rampa aí de 30%, que é uma declividade alta. Tá? E uma outra questão que restringe o veículo com relação à topografia é a geometria, e diz respeito ao tamanho do balanço dianteiro, que é esse espaço aqui da frente, e o traseiro dos ônibus. Tá? Aqui, só para exemplificar, eu coloquei duas imagens, o veículo num plano e um veículo numa clive. A gente vê que em nenhuma dessas imagens o piso, né, a parte de baixo do veículo, está em contato com o solo. Então, o veículo nessa situação aqui de subida, ele é parecido, né, em relação ao chão, ele é parecido com essa primeira situação. O problema acontece na transição do plano para o íngreme. Né? Quando essa transição acontece de maneira brusca, a gente não atende a critérios de projeto viário, o piso do veículo pode acabar colidindo aqui com o piso, tá? com a via. Então, a restrição geométrica acontece nesse sentido. Tá? A substituição da frota, a gente fez uma análise para Belo Horizonte, a substituição da frota de veículo com motor dianteiro para o veículo com motor traseiro é viável? Então, eu acho que pela análise que a gente fez, ela seria viável tecnicamente adotando alguns critérios que, por exemplo, para alguns tipos de serviço. Tá? Às vezes, nem todas as linhas seria possível usar esse veículo, mas alguns a gente vê que é mais tranquilo, como, por exemplo, em Belo Horizonte, no serviço circular e troncal. Eu vou explicar o que é isso. Tá? Em outras linhas que passam por terrenos mais acidentados, aí teria que ser uma avaliação mais detalhada, linha por linha. Tá? Então, tecnicamente, a gente avaliou que é viável, tomando esses cuidados, tá? E seguindo alguns critérios. Mas a viabilidade financeira ainda precisa ser estudada. Tá? Com relação ao relevo, aqui em Belo Horizonte, o município é um município que tem algumas regiões com relevo muito acidentado. Aqui a gente vê com as cores mais escuras, alaranjado e vermelho, né, que tem algumas áreas realmente com terreno bem acidentado. Mas nesse mapa da direita aqui, eu estou mostrando as vias onde circulam ônibus. E a linha é mais espessa, onde circula mais linhas de ônibus. Então, a gente vê que o transporte coletivo ele já procura por vias menos acidentadas, né?
ao se conceber uma linha de ônibus, você já busca terrenos que o ônibus vai passar, né? Então, hoje em dia, ele já passa por vias menos acidentadas, e as principais avenidas, no caso de Belo Horizonte e a área central, a gente vê que está bem verdinho, então são regiões mais planas, né? Ao contrário de alguns bairros que têm trechos mais acidentados, tá? Então, só para fechar essa parte da declividade, a rede de transporte, o sistema de transporte público de Belo Horizonte é dividido em diferentes serviços. Eu vou destacar alguns deles aqui, como o alimentador, que é esse primeiro, e o diametral, são serviços que as linhas entram lá dentro do bairro, nas viazinhas locais, e eles estão mais propensos a transitar por terreno acidentado. Então, a gente vê que até a declividade média desses itinerários são mais altas, tá? Por outro lado, serviços como o troncal, que operam em corredores, em grandes avenidas, e circular, que está restrito à área central, são itinerários que têm declividade mais baixa. Então, nesses casos, seria possível a gente começar a fazer essa substituição. Então, por isso que eu falei que dá para substituir fazendo definindo estratégias nesse sentido aqui, tá? E aquele último fator que eu comentei, né? Então, eu falei da norma, falei da restrição quanto à declividade, o último fator com relação ao consumo do veículo, tá? E a gente viu que essa questão é um pouco complicada e não tão transparente para o público em geral. O primeiro ponto que eu queria destacar é o que afeta o consumo dos ônibus. Tem alguns fatores, eu destaquei 4 principalmente. O primeiro deles, o estilo de condução do motorista. A gente viu em alguns artigos científicos que isso aqui chega a ser responsável por até 30% do consumo. Então, um motorista mais agressivo, que tende a acelerar mais forte, o veículo vai consumir mais, tá? Outro fator, projeto do veículo. Então, o veículo mais pesado, ele vai consumir mais. Dependendo do tipo de sistema de transmissão e a relação de transmissão existente, ele pode ter um consumo maior ou menor. Excesso de potência, se usar um motor muito potente para um veículo que não precisa dessa potência toda, isso também afeta o consumo. Outros 2 fatores, a taxa de ocupação do veículo, então, número de passageiros, veículo lotado, obviamente, está mais pesado, consome mais. E características do ciclo de rodagem, que no caso do transporte coletivo está ligado ao itinerário aí, então as características desse itinerário. Então, se tem terreno muito acidentado, vai consumir mais. Se é um ônibus, né, uma linha de ônibus que tem muitas paradas, o ônibus está toda hora parando, acelerando por causa do congestionamento ou por causa das paradas de ônibus, né, isso também altera a questão do consumo. E a velocidade média que o ônibus consegue trafegar. Tá? Então, tem muitos fatores, diferentes fatores que afetam o consumo. Aqui eu trouxe um caso para falar com vocês do automóvel particular, né, veículo de passeio. O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, do Inmetro, ele classifica todos os modelos de automóvel produzidos no Brasil com essa etiqueta, e ele mostra lá qual que é o consumo de combustível dos veículos. Então, por exemplo, aqui a gente separou 2 veículos diferentes, um que é o Jetta, Volkswagen Jetta, e outro que é o Volkswagen Tiguan. Esses 2 veículos usam o mesmo motor. Então, tem versão do Jetta com esse motor 350, tem uma versão do Tiguan também com esse mesmo motor, e tem uma versão do Jetta e do Tiguan com outro tipo de motor, que é o 250 TSI, tá? E esses veículos, eles têm consumos muito diferentes. Olhando aqui, né, no caso da cidade, os 2 com o mesmo motor aqui. Um tem consumo de 9,9, o outro 8,3. Porque depende do tipo de transmissão do veículo, do peso de cada um, né? A gente vê que eles têm pesos diferentes. Então, tudo isso aí afeta o consumo, tá? No caso dos automóveis, esse teste é feito de uma maneira padronizada. Ele segue um ciclo padrão de rodagem que chama, né, FTP 75. É um teste que é realizado em laboratório. Então, para todos os veículos, eles estão expostos à mesma condição do ciclo de rodagem. Então, é possível,
com esse teste que é feito com o Elimetro, é possível a gente comparar os diferentes modelos e falar, olha, esse consome mais, esse consome menos. No caso dos ônibus, não existe, ele não passa por esse programa, tá? E a gente tem aí, a gente levantou aqui algumas informações de 4 modelos de ônibus, 3 que são muito utilizados no Brasil. Esses 3 aqui, no caso de Belo Horizonte, eles são responsáveis por, sei lá, mais de 80% da frota de ônibus. São esses 3 modelos aqui, todos eles de motor dianteiro. E a gente pegou um modelo aqui de motor traseiro para comparar, tá? No caso dele, ele tem o mesmo motor desse veículo aqui, só que em um deles o motor está na frente, no outro o motor está atrás, tá? Só que esses veículos eles têm características muito diferentes de potência e de peso, o que vai levar a consumos finais diferentes. Então, não tem como a gente fazer uma avaliação, apesar da gente ter todas essas características do ônibus, mas não tem como a gente fazer essa comparação do consumo e afirmar que, olha, realmente ele consome mais, porque ele não passa por aquele ciclo padronizado de rodagem. Tá? Então, aqui, essa figura é para mostrar que, dentre esses veículos aqui, existem uma série de características que diferenciam muito um do outro e, consequentemente, os consumos vão ser muito diferentes. Esse consumo aqui, ele está aqui, mas ele é o consumo do motor, não é o consumo do veículo. Tá? Então, a gente vê que mesmo motores diferentes, com potências muito diferentes, eles têm consumo muito parecido. Então, são variáveis que dependem de muitos fatores e aí vem aquela pergunta, né? Por que não tem etiquetagem para o ônibus urbano? Né? A gente viu que não existe. Só que essa questão, esse fator, esse coeficiente de consumo de combustível, ele é um aspecto muito importante na operação de transporte público, porque o combustível ele é responsável por cerca de 25% do custo total do transporte. Então, se a gente não tem esse parâmetro muito bem aferido, a gente pode ter um erro também no cálculo do custo e, consequentemente, no cálculo da tarifa. Então, as referências que existem hoje para ônibus urbanos são assim, ônibus do tipo micro-ônibus, ônibus do tipo básico. E ali você tem uma faixa de variação de consumo que é muito grande. A gente não consegue saber, modelo por modelo, dentro dessa categoria, o consumo exato. Então, então, não existe uma base de comparação científica para um ônibus com especial atenção para o motor traseiro. Então, não existe essa comparação. Tá? Então, voltando àquela pergunta, o consumo é maior? Não necessariamente. Dentre os modelos que hoje estão fabricados, pode até ser que seja, porque a gente viu que normalmente são veículos mais potentes e um pouco mais pesados. Mas eles poderiam ser concebidos, esses veículos poderiam ser concebidos de uma forma mais eficiente para que eles tenham um consumo, né, similar a outros modelos ou até melhores. Tá? Com esse slide, eu finalizo minha apresentação. Eu vou interromper o compartilhamento da tela aqui e volto a palavra, né, passo a palavra agora para o Renato e para o Guilherme, coordenadores do projeto. Obrigado, André. Obrigado pela apresentação. Doutora Elaine, você quer fazer algum comentário antes? Eu até fiquei comentando no chat, excelente apresentação do André. Eu sei que a gente está iniciando, né, as etapas do projeto, mas é isso aí, a gente comentei, 8% era o nível, né, a gente ficou brincando, a BH-Trans falou que 8% é onde você sobe com uma cadeira de um cadeirante, né? Exatamente, E aí, quer dizer, e também não se considera nunca essas intervenções, né, na própria via, né, para poder aplanar, assim, não sei como se chama isso aí, o que você disse, onde encontra a quina, né, que poderia impedir o motor traseiro. E nós estamos aqui também à beira da descarbonização, né, com os veículos elétricos. Quando nós começamos essa luta 7, 8 anos atrás, né, não se falava em hipótese alguma a questão dos ônibus com bateria elétrica, né,
mas agora já é o que vai acontecer na Europa, né? Descarbonização dos Estados Unidos, descarbonização total até 2050, então elas não vão mais poder vender veículos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2030, né? Então, talvez sobre para a gente aqui alguns motores traseiros, né? A gente estava com alguma esperança, quem sabe, de repente, não mais que de repente, o problema da clima vai sumir, do consumo vai sumir todos esses problemas. Uhum. E aí, Renato? Tá. Ou quem sabe a gente para de inovar tecnologicamente, porque o mercado não vai exigir e não vai ter uma produção europeia que incentive essa inovação, né? Também temos essa grande dúvida do que vai acontecer. Bom, o que nós temos então? Guilherme, você quer falar um pouquinho do que já andou e o que há por vir? Posso falar. Na verdade, eu acho que agora vale uma sintetizada, assim, porque quando a gente montou esse webinário junto com a doutora Elaine, nosso pensamento é criar essa linha lógica, mostrando que essa reflexão toda, tanto que numa apresentação anterior com a doutora Elaine, um dos problemas é que ela parecia muito compartimentada, né? E aí, agora a gente percebe, né, com o trabalho desenvolvendo, que as coisas são transversais, né? O mercado, ele é influenciado pelas condições ali estabelecidas, que tem, na verdade, as normas estabelecidas como um orientador, né, que desconsidera o trabalhador, né, e que vai, na verdade, dado aquele perfil de trabalhador com as suas condições econômicas, físicas e familiares, trazer levar ele a uma série de doenças, né, uma série de problemas que traz a sua saúde e problemas econômicos para a sua família, uma vez que muitas vezes ele fica impossibilitado do trabalho, né? Então a gente tem uma sequência, né, uma análise, uma interpretação muito clara disso nesse momento, e que os mitos, né, o que a gente está vivendo agora, e que a gente quis colocar na apresentação, os mitos estão sendo... A gente está conseguindo romper esses mitos, né, de que topografia é um problema, de que consumo é um problema, porque, assim, desde que você coloque tecnologia nos veículos, né, desde que você analise os itinerários, né, desde que a norma considere o trabalhador, todos esses problemas, de certa maneira, têm como ser superados, né? Então, assim, esses mitos, assim, era uma das primeiras coisas quando a gente trabalhou, quando a gente recebeu esse processo lá da BH Trans, é que ele veio cheio de mito, né? Falando que aumentava o custo de tanto, que aumentava que a topografia era só de 8%, e a gente começa a ver que isso não é exatamente, que, como a doutora Elaine colocou ali, o custo, né, muitas vezes, por não saber das coisas, é colocado na conta da saúde do trabalhador. Então, é uma questão importante, e a gente agora, o que a gente desenvolveu até agora está dentro, vocês vão ter oportunidade de acessar os relatórios, de uma forma vocês vão ver um nível de detalhe muito maior do que eu apresentado aqui, e que agora nós vamos aprofundar nesses aspectos, né? Principalmente de consumo, né? E no aspecto voltado para outras características do veículo, como segurança, tanto quanto questão de segurança pública, como acessibilidade ao veículo, que também são fundamentais, né? E também um aspecto que é capital, assim, a gente considera assim, que tem que estar esse relacionamento, a questão da norma, né, com a licitação, porque somente aí realmente a gente vai conseguir garantir que a gente está num momento privilegiado, vocês devem estar acompanhando isso, assim, e o André colocou, em que toda a grande maioria das licitações, né, estão sendo renovadas, né? O processo de concessão está acontecendo, todas aconteceram ali no período, vamos dizer, entre 2000 e 2010, com validade de 20 anos, e agora
vão estar sendo a ocorrer de novas licitações. E esse é o momento de que ocorra que as pessoas que trabalham nessa área, que militam nessa área, que estão diretamente aí defendendo o trabalhador e as melhores condições de trabalho e também as melhores condições para a cidade, para o próprio usuário, passem a ter argumentos para defender, né, que essas novas licitações passem a incorporar esses elementos, porque este, na verdade, é o caminho institucional que nós enxergamos, né? É lógico que a gente está expondo isso, né, a doutora Elaine, muito mais tempo do que a gente, né, porque, apesar de sermos da área de transporte, uma coisa que ela abriu a nossa cabeça foi que a gente muitas vezes a gente preocupava com o usuário e o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, né? E que tem alguma outra coisa acontecendo que a gente tem que considerar. Então, assim, está sendo super rico, né, esse trabalho e, como todos colocaram, assim, a gente está colocando aqui, é uma oportunidade ímpar da gente ter aí nessa virada aí dessa década, né, nessas novas licitações, conseguir incorporar esses elementos, né, essas novas tecnologias no processo licitatório de forma integral, né? Então, é isso que a gente espera e é isso que nós vamos estar trabalhando daqui para frente de forma mais detalhada. Correto, Renato? Correto. Só passando assim de forma um pouco mais concreta, né, o Guilherme, o projeto são 5 etapas, né? 6 etapas, né? A primeira etapa são acompanhamento das ações e inquéritos, né? Um apoio nessas ações e inquéritos. A segunda etapa é uma etapa que nós estamos acompanhando as revisões da norma da NBR 15570. Essas 2 etapas tem um trabalho mais contínuo, de relatórios e atividades mais contínuas, né? A terceira etapa são análise das condições de trabalho. Nessa etapa, a gente deve realizar, agora para frente, mais 2 atividades, né? Uma fechando os impactos nas condições de vida do trabalhador, a partir dos estudos e ensaios das condições de trabalho, e desses dados que nós elaboramos. Aí, doutora Elaine, eu queria aproveitar esse momento e dizer que as análises que nós fizemos até então foram com aqueles dados que nós recebemos anteriormente. Então, se alguém tiver a oportunidade e conseguir nos compartilhar o maior número de informações de dados sobre a saúde do trabalhador, do motorista, a gente consegue ampliar as análises e aprofundá-las. Então, nós estamos trabalhando com a POF, estamos trabalhando com a RAIS, e com aquelas informações repassadas que estavam no relatório, nas ações que foram movidas pela senhora, mas se a gente tiver alguma coisa de outros estados, a gente incorpora e faz uma análise mais aprofundada. Então, agradeço se a gente conseguir receber essas informações a mais. Tá? Posso falar? Isso. Oi, claro. É porque eu tenho certeza que eu vou esquecer, se eu não falar agora. Nós temos um observatório de saúde e segurança do trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Eu até vi que vocês pegaram dados até 2015, mas nós temos esse observatório de dados coletados de diversos bancos de dados até 2020, né? Acho que também a gente poderia acrescentar alguma coisa relacionada ao Covid, a Covid-19, porque o número de mortes aumentou 66%, pelo que eu vi até agora, assim, uns levantamentos ainda parciais, né? Gostaria de saudar aqui só rapidinho, antes que eles se vão embora, meus colegas, claro, o Sávio Bono está aí, muito honrado com a presença, o Paulo Veloso, meu colega Cibele Costa, Carlos Nasser, ele é de Manaus, e lá os colegas da PRT-11 destinaram também recursos de verbas de TAC, multas, para um projeto junto à OIT, e a OIT está presente aqui também com o Eric, e a OIT com a Fundação Vanzolin, né, esteve aqui presente também com a Laerte, e eles querem se reunir com o Cefet, ver no que vocês podem, trocar a figurinha, porque eles também estão analisando aí
saúde dos trabalhadores em Manaus. Olha, veja que é um problema, a gente sabe, no Brasil inteiro. Estou vendo a colega aqui, Cibele Cota, outra colega muito sensível a essa questão no município de Montes Claros, conseguiu um avanço incrível no edital de licitação de Montes Claros. Lá Montes Claros vai ter mais ônibus elétricos do que a capital, viu? Então, parabéns à colega Cibele aqui. Também Betim, nós ganhamos a ação e também ali a justiça não ficou temerosa, né? Há muitos lugares, aqui em Belo Horizonte, a justiça super temerosa de crescer 17 centavos, né? Para melhorar toda essa gama de coisas no transporte coletivo, deu ganho para uma ação rescisória que não teria nem cabimento, a meu ver. Mas, enfim, se assustou, né, com a questão, ficou preocupado com o equilíbrio econômico, né, sendo que se a gente estivesse preocupado com o equilíbrio econômico, a gente tinha que ir lá na justiça comum, né, ou então é uma questão administrativa, não é nem da competência da Justiça do Trabalho, da Tavene, mexer com isso. A Daniela Barsante, Lucas Curtis, né, o Arthur Sampaio, o Rodrigo, Evandro, Samuel, todos aqui, estou agradecendo. E se tiver alguma dúvida, pode também colocar aí no chat, que estamos aqui. Pode falar, Renata. Ótimo. Obrigado, doutora Elaine. Estamos à disposição para o diálogo. Nossos e-mails estão aí disponíveis, doutora Elaine. E aí, se eles quiserem entrar em contato, a gente marca uma agenda, uma conferência para conversar todo mundo online e vai ser um prazer trocar ideias. Acho que isso é uma das importâncias desse trabalho e um dos princípios nossos aqui na universidade, né? A etapa 3, a quarta etapa nossa, é do perfil das empresas. A quinta etapa, nós estamos trabalhando, que é a 400, com as tecnologias veicular e embarcada. E, por fim, os estudos dos modelos regulatórios. Tem uma sexta e última etapa, né, a sétima e última etapa, doutora Elaine, que são aqueles estudos complementares, né, a gente aprofundar o estudo em algum campo específico que a gente destacar ao longo dos demais estudos. Então, acho que já era importante, se alguém tiver alguma sugestão, e principalmente a senhora, de temas para a gente começar a abordar, acho que podemos começar já a pensar nisso, para a gente já começar a criar essas indicações e aprofundar nisso, para a gente já começar a pensar nessa última etapa. Eu estou pensando, doutora Elaine, na hora que a gente disponibilizar o material, disponibilizar também pelo menos o anexo do nosso plano de trabalho, para que todo mundo tenha conhecimento completo. E aí a gente faz um cronograma de onde estamos e marcamos o que há por vir, né? Uma novidade, viu, Renato, é que o colega Antônio Carlos ganhou agora, conseguiu acho que foi ele mesmo, né, Lucas? Da Saritur, né, a proibição do motorista acumular a função de cobrador. Eu vi. Né? Eu vi. Também temos algumas questões, muitas ações em relação aos pontos de controle, né, que são esses pontos finais que o motorista, vamos dizer, com a demora para chegar até lá, né, chega nos pontos de controle, não tem banheiro, não tem lugar para alimentação, tivemos casos das pessoas esquentando marmita no motor do ônibus, né, pessoas que têm que pedir para um comerciante local ali deixar que eles utilizem banheiro, isso depois de ficar 1 hora, 2 horas, né, no volante, e ter que, às vezes, não dá tempo nem de parar, ou então, em lugares mais ermos, eles vão fazer suas necessidades ali no terreno vago, né, esse tipo de situação que o poder público fecha os olhos, né, e deixa eles se virarem sozinhos. Então, eu acho que essa questão do acúmulo de função, ela é muito relevante, né? Quando a licitação foi feita, ela foi feita para o pagamento de 2 trabalhadores por ônibus, não um só. É claro que o cobrador não faz só a função de cobrar, mas também auxiliar nas manobras, né, mudança de faixa, descer e subir elevador porque esses pisos altos absurdos, né? A pessoa tem que escalar o ônibus, e ao escalar o ônibus precisa baixar uns equipamentos chamados elevadores que não funcionam, aí todo mundo carrega, enfim, mais caótico que impossível. Enfim, essa questão, né, das tarifas, eu sei que vocês estão trabalhando nela também, né, a questão do custo da passagem, né, e do porquê não, né, haver alguma forma de subsídio, porque, afinal,
são trabalhadores, pessoas que 77% já está na informalidade, então nem tem que dizer que é porque está recebendo vale transporte. Não está recebendo nada. Ou vai a pé, ou vai, né? Vai a pé, ou vai. Como é que ele vai, né? 77% na informalidade, está dizendo isso aí. Não tem ninguém pagando o ônibus dessa pessoa. Vamos acrescentando mais essas coisas e vamos tocar as próximas etapas. Já divulgamos para todos os colegas do Brasil todo sobre vocês poderem ser contactados para ajudar em ações ou inquéritos. Eles agradeceram muito na nossa lista de e-mail do Ministério Público do Trabalho, né? E vamos também tentar estreitar com o Ministério Público Estadual, que também tem uma atuação aí em relação principalmente à questão das tarifas. Certo. Nós vamos combinar, doutora Elaine, e passamos para a senhora, para poder disponibilizar para todos, os arquivos onde que vão estar disponíveis para todo mundo, ou num link, ou num site, juntamente com a gravação desta atividade, tá? Vou franquear a palavra, então, para quem tiver perguntas a fazer, para a gente poder esclarecer, ou quiser colocar no texto ali, no chat, a gente vai buscar respondê-las agora, ou dizer se isso ainda está por vir nas próximas ações nossas, tá? Quem quiser, então... Só dizendo que o Fernando Antônio Rodrigues Filho sugeriu a viabilidade técnica ou nome da substituição dos combustíveis fósseis por renováveis como sugestão de aprofundamento, né? Acho que... sim. Tá? Anotado aqui. Muito obrigado, Fernando. Alguém tem perguntas? Acho que o microfone está fechado. A frase mais dita em 2020. Seu microfone está fechado. Ainda não te ouvimos, sabe? Eu vou ver se eu consigo habilitar eu mesmo o microfone dele. Só um minutinho. Tá. Não, agora está aberto. Está parecendo que está aberto para mim. E continua mudo. Sabe, você quer digitar e a gente busca respondê-lo aqui? Alguém, enquanto isso, quer fazer uma pergunta, enquanto ele digita aqui a pergunta dele? Sávio tem boas perguntas. Mas eu vou também passar para vocês o endereço do observatório, né, Lucas? Nós podemos passar de imediato do observatório para esses dados assim, são muito interessantes, né? Vocês teriam alguma informação que vocês precisassem da Agência Nacional de Transportes também? O Sávio quer falar depois, porque ele não tá conseguindo falar agora. Tá. Alguém tem alguma outra pergunta? Sávio, fica à vontade também para ligar para a gente depois. Se quiser contactar, a gente conversa, responde as informações com o maior prazer. Ele colocou o e-mail dele ali, renato.ribeira@cefet.gov.br. Isso. E tem o do Guilherme também. Gente, alguém tem perguntas além do Sávio? Doutora, a senhora quer que coloque o link do observatório aqui também no chat da reunião? Pode colocar, acho excelente. Ele é o mais completo que eu conheço, é esse nosso, o Smart Labor, esse aí, ó, né? Consegue encontrar os afastamentos. Antes mesmo aqui da reunião, eu estava conversando com o Lucas, a gente estava levantando alguns dados, né? Muito impressionantes,
de série histórica, assim, de 2002 a 2020, em 18 anos, foram quase 500 mil de CATs de motoristas. 500 mil. Há 20 anos, 500 mil de CATs. É o que consta da menção. A cada 10 dias, você tem pelo menos 3 afastamentos por mais de 15 dias. A cada 10 dias. Enquanto a gente combinou isso aqui, já tinha mais 3 afastados 15 dias no INSS. É muito grande, né? É muita coisa. E está lá no observatório esses dados que a gente tirou, né? Foram 1.900 mortes, né? Nesse período de CATs por óbito. Agora, do Covid para cá, acho que tem que pegar em separado, né? Porque algumas matérias de jornal estão dando aumento de 66%. E eles levam também para as famílias, tem isso aí, né? Então, eu acho que é isso, né? Tá bom. Bom, enfim, a gente fica à disposição para perguntas posteriores, né, doutora Elaine? Se quiserem fazer, é só mandar para a gente pelos e-mails, a gente responde. Se for o caso, grava um vídeo para facilitar, ou marcamos uma conversa, né? Gustavo chamou a assessoria dele, ó. Eu acho que pode ser, pelo fato dele ter colocado o fone, se ele sair e entrar na sala de novo, provavelmente o computador vai reconhecer automaticamente o microfone que ele passou a usar. Acho que não vai dar. Provavelmente na hora que ele entrou, tá bom. Provavelmente na hora que ele entrou, ele inibiu o microfone dele. Tá bom. Preocupa não, viu, Sábio? Nós estamos aqui à disposição, tá? Sábio, entre em contato com a gente com e-mail que a gente marca de conversar. Vai ser um prazer. Tá bom. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Boa tarde para todos. Foi excelente. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigado.